Estamos sempre procurando o próximo método de organização, mas poucas vezes colocamos eles realmente em prática. Neste episódio, eu vou falar um pouco sobre os métodos Bullet Journal e Code do livro Segundo Cérebro, meus aprendizados e o que eu levei deles para a vida. Eu sou Lorena Nogueira, professora e artista visual, e este é o Clube do Ateliê, um podcast para falar de arte, design, educação e tecnologia. Em uma breve pesquisa no Google, a gente fica sabendo que método é um conjunto de procedimentos e passos organizados e sistemáticos para alcançar um objetivo. São excelentes meios de se fazer coisas, mas nem sempre é necessário que sejam seguidos à risca para se conseguir o almejado. Muitas vezes é necessário fazer adaptações, e é exatamente isso que eu fiz. Conheci o método Bullet Journal criado por Ryder Carroll entre 2017 e 2018. Claro que não foi o método original, mas aquele que muita gente já tinha transformado em cadernos extremamente decorados e caprichados. Por um tempo, eu até tentei seguir esse caminho, pois era legal me sentar e criar algumas artes para as páginas anuais, mensais, semanais e diárias. Mas depois de um tempo perdeu a graça e foi quando eu resolvi revisitar o livro e reaprender o método. Marquei minhas partes favoritas, anotei, rabisquei o livro, de lápis, é claro, e recomecei o meu método Bullet Journal. Retirei dele aquelas partes mais importantes e centrais, página anual e mensal. Atualmente, nem mais página diária eu uso. Costumo anotar em um mini calendário ou página de notas, pois eu não tenho tantos compromissos diários. A beleza desse método é, com certeza, a limpeza da página, em que a gente vai direto ao ponto, sem firulas. E isso é o que eu incorporei ao meu dia a dia. Um caderno com uma página de calendário mensal, em que eu anoto os compromissos e datas importantes, e páginas disponíveis para eu preencher, se necessário. Assim, escolhi um caderno que me permitisse mudar as folhas de lugar. Mesmo com o caderno inteligente em alta, eu preferi os cadernos Atoma. São os que eu uso no meu dia a dia, para lazer e trabalho, bem como para o bujo. Já o método Code do Segundo Cérebro de Tiago Forte é mais nebuloso quanto a como eu cheguei nele. Só sei que comprei o e-book em 2023 e devorei o livro. Adorei a abordagem do Tiago e comecei a implementar os aprendizados. O Tiago tem um canal no YouTube onde ensina como usar o método assim como o Ryder, mas do mesmo jeito que eu adaptei o Bullet Journal, eu também modifiquei o Code para a minha realidade. E o que é o Code? Capturar, organizar, destilar e expressar. O Tiago explica no livro da importância de saber o que você deve guardar, como guardar para encontrar posteriormente, como encontrar a essência e o que aquilo pode agregar para você, e por fim, como você usa aquilo que foi guardado. Mas, na minha realidade, não cabiam todos aqueles passos dados por ele, nem as pastas que ele cria. Mas uma coisa me fez parar e repensar várias vezes. Aquilo que eu considero importante e como eu uso aquilo que eu coletei. Se eu considero tudo importante, então nada é importante. E se eu coleto várias coisas e não uso, eu estou apenas acumulando informações desnecessárias. No início, eu tentei seguir à risca o método. Fiz pastas para as áreas e que existem até hoje no meu app de notas. Fiz o mesmo no Notion, mas como eu abandonei esse aplicativo, nem sei se vale a pena levar em conta. Acontece que eu fico olhando para essas pastas e me dou conta de que eu nunca iria conseguir fazer isso, pois eu sempre acabo me dispersando. Porém, usar os tópicos principais para os meus hábitos diários, isso sim foi possível. Agora, toda vez que eu leio um livro ou artigo, eu penso 2 vezes antes de fazer qualquer tipo de marcação. Precisa ser realmente importante ou interessante para ser marcado, seja o livro que for. Segundo, sempre que eu guardo ou coleto uma informação, eu busco ou usá-la imediatamente ou eu nem guardo. Tenho milhões de coleções que eu sequer visitei novamente. Ou seja, tempo perdido coletando e tempo perdido depois deletando o que não serve mais. A gente tem mania de achar muitas coisas importantes, pois elas ressoam na gente, mas nem tudo vale a pena ser guardado. Com esses 2 métodos eu aprendi que a organização deve ser simples e ir direto ao ponto, evitando excesso de atrito, pois o nosso cérebro já faz milhões de conexões por segundo, minutos, então não devemos sobrecarregá-lo com coisas inúteis, e que as coletas de informações devem ser direcionadas, senão se tornam apenas coleções sem intenção de uso. Frequentemente, estamos procurando novos métodos de organização, de aprendizagem, de diversas coisas, mas dificilmente levamos à frente esses conhecimentos que adquirimos. Acredito que é porque esquecemos que devemos retirar daquele aprendizado
as coisas mais relevantes para nós, e que não seguir o método à risca não é um motivo para nos sentirmos mal, mas sim uma forma de adaptarmos o método à nossa realidade, tal qual faz um professor em sua sala de aula. Cada realidade é única e o uso de um método precisa levar isso em conta. O episódio terminou, mas a nossa conversa não. Nos comentários, me conta, você já conhecia esses métodos? Já usou algum deles? E o que achou? Conta também outros métodos que você conhece, que você já usou e se deu certo. Espero nos encontrarmos no próximo episódio. Tchau, tchau!